Vocês viram que eu falei com o microfone desligado, daí não funciona. Então, já logo, logo a gente começa. A galera que já foi chegando ali, aguarde mais um pouquinho. Tchuru, tchuru. Boa noite, Caroline. Boa noite, Larissa. Ah, Larissa aqui de Porto Alegre. Oi, Lari. Oi, Gil. Olha aí, a galera da PUC. Cax PUC. Na luta se faz história.
Bom, boa noite, gente. Boa noite para quem já chegou aí, para a galera que já deu esse alô. Não sei se é você, Rafa, mas o mic, acho que é melhor se desligar. Agora ficou bom. Boa noite, gente. Boa noite, federação. Boa noite quem está assistindo a gente aí. Hoje a gente começa esse nosso circuito aí de lives. Aí vamos fazer algumas lives aí para discutir um pouco e trazer um pouco dessa formação política pensada e discutida dentro da nossa federação, dentro da FEME, dentro da Regional Sul. E hoje a gente começa, né, com a nossa live aí debatendo sobre a universidade e o capitalismo e a resistência nas universidades e os desafios que essa sociedade tem nos imposto, tem nos colocado, pensando a ciência, né, no nosso atual conjuntura, nossa atual conjuntura. E é importante esse debate que a gente tem tentado trazer. A gente ia construir um seminário, mas, enfim, rolou algumas coisas, talvez vocês ficaram sabendo do seminário, né? Mas a gente não conseguiu organizar ainda, né? Então, a gente, para não perder o espaço de debate, a gente ficou com as lives para tentar trazer um pouquinho desse debate aqui na Regional Sul. E hoje a gente começa, né? A gente vai ter hoje, vai ter uma dia 17, e aí em novembro a gente tenta pensar um novo ciclo de atividades para a gente não perder isso aqui, né? Perder o debate, levar esse debate aí para todas as escolas aqui da Regional Sul e do Brasil aí, através da FEME, que possam escutar e possam ter contato com esse debate. Nós aqui da Regional Sul, da Secretaria-Geral da FEME Sul, estamos muito felizes, muito animados, né? Toda a correria, todo o trabalho que deu para organizar e contato, né? Agradecemos aí imensamente a presença da Fê, da professora, que rapidamente nos aceitaram o convite, nos retornaram, né? Estamos muito animados com a presença de vocês, que vocês terem aceitado. Então, é isso, eu acho que a gente já pode ir começando o debate. Começando a nossa live, tem poucas pessoas ainda, mas conforme a galera for entrando, vai pegando. Eu queria deixar só alguns recadinhos antes da gente começar. Bom, primeiro que essa live tem a ideia de ser só um início de um debate, então a gente pretende fazer mais desses espaços, e para isso, a gente organizou um sistema de inscrições, assim, né? A live está acontecendo no Facebook, e acesso a todos que acessarem a nossa página, mas a gente fez um sistema de inscrições para que você, estudante, possa ter acesso sempre, a gente vai sempre encaminhando os e-mails daí, e aí também vocês têm acesso a um sistema de devolução, um questionário que a gente mandou lá, para a gente poder ouvir vocês, né? Já que o debate ele fica um pouco limitado por ser online e tal, a gente criou um questionário Google lá, simplesinho, só para que vocês possam escrever e dar um retorno. Então é importante que vocês se inscrevam, continuem se inscrevendo para essas atividades, para essas duas, e para as próximas a gente vai manter a inscrição. Então, alguém vai colocar nos comentários, alguém vai fazer esse favor, apesar de não ter sido combinado, alguém vai jogar aqui nos comentários o link para que vocês se inscrevam. Coisa simples, manda o e-mail, manda o nome, coisa bem simples lá, e aí depois vocês vão ter acesso a esse formulário de retorno, para que a gente possa saber críticas, sugestões, enfim, para que vocês possam também falar com a gente, né? Para próximos debates, a gente também vai tentar organizar com essas pessoas que estão inscritas uma sala mais fechada e a gente transmite daí a live a partir dessa sala. Então a gente cria um Google Meet, a galera entra, e aí vocês podem até ter contato com a galera que está participando, falar diretamente, ligar o microfone lá, falar com quem vai estar falando, quem vai estar conduzindo o debate. Hoje não foi possível, a gente não conseguiu articular, mas para as próximas aí a gente vai conseguir, beleza? Então é por isso que é importante que você se inscreva e avise para a galera para se inscrever. Apesar de que vocês vão ter acesso pelo Facebook mesmo ali e tal, mas é importante que haja essa inscrição. Beleza, gente? Quero avisar também que semana que vem, no final dessa semana, na verdade, dia 17, a gente vai fazer mais uma live para debate com o nome de O Significado do Protesto Negro, a Luta no Combate ao Racismo. Também uma galera muito massa vai trazer o debate. A Larissa, o Lucas vão estar aqui pela FEME Sul também, então vai ser um debate muito massa, muito importante, então já fica a divulgação para vocês aí. Beleza? Mas para o nosso debate de hoje,
a gente trouxe essas duas pessoas muito queridas, nossa, né? Da nossa federação, a Fê, que já é companheira nossa aí da FEMEA-Sul, ela faz História da Arte, né, Fê? Mas é parceiraça nossa aí, desde 2018, tá andando junto com a FEMEA, sempre tá nos nossos espaços, ou antes até, eu conheci você, Fê, em 2018, então eu posso dizer depois, assim, mas não sei se antes, enfim. Mas e a professora Evelyn também, né, do Andes, e que veio aqui hoje para fazer essa fala com a gente. E aí, eu vou pedir para que vocês primeiro se apresentem rapidamente aí, quem são vocês e tal, contar um pouquinho só para a galera conhecer. Quiser começar pela Fê, depois a professora? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fê, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiramente, queria agradecer muitíssimo o convite do pessoal da FONE. Eu lembro dessa mesa também de 2018, foi muito, muito, muito legal. Agradecer ao Luiz Palma, que fez o convite, ao Rafinha, que está no backstage aí, que também nos botões da live, e é um camarada meu aqui do Rio Grande do Sul. Eu já fiz faculdade de História, né, mas acabei mudando para História da Arte, então não mudei tanto assim. Na prática também continuo sendo uma historiadora. E eu sou militante da UJC, né, União da Juventude Comunista, Juventude do Partido Comunista Brasileiro. Eu também estava aí na tarefa da diretoria da UNE, de diretoria de universidades públicas, pelo MUP, né, o Movimento por uma Universidade Popular, e atualmente eu estou concorrendo a vereadora aqui em Porto Alegre, pelo número de 21.212, mas estou sempre aí na luta do debate da história, no debate principalmente do movimento estudantil, né? Conseguir, a gente está pensando novas formas, novos desafios e como confrontar eles nesse próximo momento. Agradecer de novo o convite, muito obrigado. A gente que agradece, Fê, a gente que agradece. Professora, por favor. Então, eu sou Eblin, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, do curso de Serviço Social. Atualmente eu estou como secretária-geral do Andes, que é o Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior, né? Já fui também presidente do Andes, já fui da minha seção sindical, tenho uma história aí de militância no movimento sindical, no movimento de educação e no movimento urbano, que é de onde eu venho, né? Enfim, então é um super prazer estar aqui com vocês, quero agradecer muito o convite para estar dialogando com vocês da história. Eu acho sempre muito prazeroso e muito bom dialogar com os estudantes, porque a nossa luta pela universidade pública é fundamental que ela seja feita junto com vocês, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Muito bem, muito bem. A gente que agradece. Então, agora, para começar mesmo esse debate, para começar mesmo essa live, para a gente trabalhar, para a gente ver esse tema aí da resistência nas universidades, né? A gente, nessa luta do movimento estudantil, do movimento sindical, queria começar com a professora, então, que ela pontuasse aí as coisas que ela pensou para esse tema, para a gente discutir essa noite. Tá, então, vamos lá, começar aí nesse desafio aí. Primeiro que é um prazer estar aqui com a Fê, com o Luiz, e com todos vocês que estão acompanhando aí. Para nós é uma satisfação enorme ver o movimento estudantil, ver os estudantes abertos, né, e querendo construir de fato essa luta, essa resistência para a defesa da universidade pública, gratuita e laica, né, que a gente defende, né. Para a gente entender hoje um pouco esse processo de resistência ao qual nós somos desafiados, né, numa conjuntura absolutamente intensificada que nós estamos vivendo, é importante que a gente demarque, primeiro, assim, contra qual projeto de educação nós estamos brigando, né? E a qual projeto de educação nós temos que resistir. E, ao mesmo tempo, reafirmar qual é o projeto de educação que nós defendemos, né? A gente não é só contra um projeto de educação, nós também temos uma proposta de um projeto de educação. Então, para nós, tão importante quanto explicitar do que nós somos contra,
é explicitar o que nós queremos lutar e o que nós defendemos e qual é o projeto, qual é o horizonte que nós achamos que deve conduzir as nossas ações, a nossa resistência, os nossos atos, né? Então, acho que o elemento fundamental para nós é compreender que hoje a crise que se abate no ensino superior público, né, ele não é uma crise descolada da crise que se abate ao conjunto da sociedade. A educação, ela não paira, né? A educação, ela é fruto das relações sociais. Então, portanto, ela é fruto da luta de classes, né? Vocês da história devem ter acesso a vários autores que falam, inclusive, do fim da luta de classes, né? Da superação da sociedade centrada no trabalho. E a gente trabalha numa perspectiva, a gente lê a realidade numa perspectiva oposta desses autores, né? Compreendendo que a sociedade é uma sociedade estruturada em classes, é uma sociedade que se estrutura a partir da sociabilidade do capital e que essa sociabilidade que é produzida, ela é extremamente desigual. Desigual em todas as suas dimensões, em todas as dimensões da vida humana, né? E ela impacta, então, a classe trabalhadora de diferentes formas. Então, nós entendemos que a educação ela é fruto desse processo social, né? E mais, nós compreendemos que o Brasil não pode ser lido ou compreendido de forma isolada do conjunto da América Latina ou mesmo apartado do restante do mundo, né? O sistema capitalista é um sistema internacional e, portanto, as suas teias e o seu projeto se abatem na maior parte do mundo. Nem nós estamos isolados e nem o capitalismo é algo que não acontece aqui. O que acontece no Brasil, na particularidade brasileira, como diria Ottaviani, Florestan Fernandes, alguns desses pensadores brasileiros, é que nós temos uma particularidade de um país de capitalismo dependente, né? Um país que vem de uma história de colônia, um país colonizado, um país que foi escravizado, e certamente essa particularidade, ela deixa marcas na estruturação da sociabilidade brasileira, né? Então, a particularidade brasileira é uma particularidade de um país colônia, de um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, de um país que escravizou até quando pôde, de um país que desenvolveu o capitalismo de forma tardia, mas mais do que tardia, de forma dependente. Essa dependência do capitalismo internacional marca a estruturação do próprio Estado, da conformação do Estado moderno no Brasil e, portanto, todas as políticas públicas daí advindas, né? Hoje, quando a gente vê o Bolsonaro se colocando num papel de absoluto capacho dos Estados Unidos e do capitalismo internacional, é importante que a gente compreenda que não é o Bolsonaro o primeiro a fazer isso, né? Que isso é uma marca da nossa história de país colonizado e de país dependente, né? Mas, obviamente, alguns governos com mais intensidade do que outros vão fazer isso de uma forma primorosa. Certamente, o Bolsonaro é um dos melhores capachos para o capitalismo internacional que nós já tivemos na nossa história recente, em especial depois da ditadura militar no Brasil. Bem, essas marcas desse país colonizado, escravocrata, e que aí vai trazer consigo também marcas de um país patriarcal, né, de um país racista, de um país sexista, né, ele vai se desdobrar em outras sequelas, em outras formas que hoje atingem a nossa sociedade. Inclusive, numa perspectiva, que é algo que é muito próprio do capitalismo e que o projeto neoliberal tenta exacerbar, que é uma perspectiva do individualismo, né? É uma perspectiva da invisibilização da desigualdade, né? Da invisibilização dos explorados. E isso, obviamente, tem a ver com a própria forma como a história, e vocês que serão historiadores, acho que tem um papel fundamental nisso, que é a gente compreender que a história que é contada, infelizmente, no Brasil, foi uma história hegemonizada por homens e brancos, né? E pelas classes dominantes que dominam economicamente esse país. Então, o ideário social, o imaginário, a ideologia que essa história contada gera, ela também se enraiga e ela também é um dos elementos que, na minha avaliação,
permitem que esse país se espraie com tanta rapidez essa perspectiva fundamentalista e anti-ciência que o governo Bolsonaro vai implementar desde que ele assume. Vai implementar não, né? Ele, na verdade, vai exacerbar, né, essa cultura que foi meio que sendo gestada no Brasil. Bem, mas o que isso tudo tem a ver com o projeto de universidade? Isso tem tudo a ver com o projeto de universidade que nós queremos barrar, porque esses são elementos com maior ou menor intensidade que estão postos naquilo que nós chamamos de projeto do capital para a educação na América Latina. Como nós somos um país dependente, né, de capitalismo dependente, como nós somos um país colonizado, como nós somos um país que se desenvolveu tardiamente, né, assim como o conjunto da América Latina, os organismos internacionais, ou aquilo que a professora Kátia Lima chama das organizações do capitalismo internacional, dos organismos do capitalismo internacional, elas vão pensar uma forma de ser a educação na América Latina. Então, isso que nós vemos ser desenvolvido no Brasil não é algo feito pela incompetência do governo brasileiro ou porque o Weintraub era muito brilhante, conseguiu sozinho escrever o Futurice, ou porque esse ministro da Educação que está aí está pensando em educação no Brasil. Na verdade, eles estão reproduzindo o projeto dos organismos internacionais para a educação na América Latina. Então, organismos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, se debruçaram nos últimos 20 anos a escrever um conjunto de documentos que vão ditar como deve ser a educação na América Latina. Então, eles não falam só, eles escrevem. E eles vão falar o seguinte: a educação na América Latina tem que ser uma educação terciária. O que é essa educação terciária? É uma educação que tem que melhorar os números de acesso à educação sem, na verdade, haver nenhuma preocupação se esses números se reverberam ou se coincidem com algum nível de qualidade da educação. Então, essa educação terciária, né, que está exposta no documento do Banco Mundial para a América Latina, vai dizer o seguinte: a educação na América Latina ela tem que ser uma educação aligeirada. E não é à toa que a educação à distância passa a ser tão desenvolvida na América Latina, porque essa é uma das maneiras de você aligeirar a educação. Uma outra maneira de você aligeirar a educação é a interferência nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação no Brasil e em toda a América Latina. Então, a gente passa, nos últimos 20 anos, com uma imposição, no caso do Brasil, do Ministério da Educação, para reduzir os currículos básicos dos cursos de graduação. Qual o objetivo? Formar com mais ligeireza, formar de forma mais rápida. E não importa se isso afeta ou não a qualidade do ensino que está sendo ofertado. Essa educação terciária, ela se casa com uma definição que a Organização Mundial do Comércio propugnou a partir de 1989, que vai dizer o seguinte: a educação ela é um serviço. E como um serviço, a educação pode ser vendida. Então, aliado a essa perspectiva de uma educação aligeirada, se soma a perspectiva de educação do capital, e em especial a partir da crise estrutural do capitalismo e a reorganização dos Estados nacionais a partir de uma perspectiva neoliberal. Então, se soma à educação uma perspectiva de mercadoria. E a educação passa, então, a ter que ser vendida como toda e qualquer outra mercadoria que a gente vê por aí. Bem, esses são alguns elementos que eles vão impactar a forma como a educação vai ser pensada no Brasil e em boa parte da América Latina. Uma educação mercadoria, né? Então não é à toa que, por exemplo, o Brasil, na época da ditadura militar, né, a partir de 64, quando tem o golpe militar no Brasil, na década de 60, o Brasil tinha 80% do seu ensino superior público e apenas 20% privado. Hoje, no século XXI, na segunda década do século XXI, nós temos 80% do ensino superior privado e apenas 20% público. Então, há uma inversão da pirâmide educacional justamente
Porque o projeto do capital para a América Latina é de uma educação mercantilizada, né? É de uma educação privatizada, que vai ser vendida. Por isso, mesmo que as nossas universidades públicas tenham crescido muito, e elas cresceram no último período, elas se popularizaram no último período, elas ainda são restritas. Elas atingem a menos de 20% das pessoas que estão inseridas no ensino superior no Brasil, né? Então, esse é um elemento importante para a gente pensar o seguinte: qual é a universidade que a gente quer? Né? Que tipo de universidade que a gente quer? Que projeto de educação a gente quer? E aí é importante que a gente identifique que ações como o repasse de verba pública para a iniciativa privada da educação, o incentivo aos cursos privados de educação, a privatização interna das instituições públicas de ensino, através da parceria público-privada, através da criação de fundações de direito, né? A cobrança de diferentes cursos de pós-graduação ou de extensão dentro das universidades públicas, né? Elas têm que ser consideradas como elementos desse projeto do capital que, pouco a pouco, foram ganhando as nossas universidades. Da mesma maneira, como tem que ser considerado também o conjunto de contrarreformas que o Estado brasileiro vem fazendo ao longo dos anos, que retiram direitos da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, desestruturam por dentro as políticas públicas e sociais, entre elas a educação. Então, hoje, vocês entram numa universidade pública em que toda a limpeza é terceirizada, em que toda a segurança é terceirizada, em que parte do restaurante universitário é terceirizado, em que parte dos técnicos administrativos é terceirizado. E vocês acham que a universidade sempre foi assim. Mas não, isso já é parte do processo de reestruturação do Estado brasileiro, que inicialmente aprova a terceirização das atividades de meio e agora, recentemente, aprova a terceirização das atividades fins, e isso vai ter impacto na estruturação das nossas universidades. Quem são os próximos a serem terceirizados? Nós, professores universitários, né? Porque a gente vai ter que entender não só a aprovação da terceirização irrestrita do governo Temer, aliada ao conjunto de reformas da Previdência que nós tivemos, a reforma trabalhista, né, e agora ao anúncio e ameaça de mais uma contra-reforma, que é a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Então, isso tudo vai desestruturando as universidades por dentro. E qual que é, então, o nosso desafio para negar esse projeto, que na nossa avaliação é um projeto de quê? De uma universidade elitizada, né? Então, se quer dar um passo atrás de 20 anos, com o projeto da extrema-direita para a educação superior pública hoje, né? Não é à toa que o Weintraub, antes de fugir do Brasil, ele coloca no Congresso Nacional a proposta do Futurice, mais uma vez. Mesmo o Futurice tendo sido negado e repudiado por ampla maioria das nossas instituições de ensino pública, mas ele deixa lá como sua última flechada na educação pública o projeto do Futurice, né? Então, o que os elementos do Futurice, articulado a uma perspectiva desse governo de extrema-direita, que é pautado, primeiro, na perspectiva anti-ciência, segundo, numa perspectiva fundamentalista, terceiro, numa perspectiva miliciana e quarto, numa perspectiva militarizada, né? Então, o que esse governo tem de projeto para a educação pública superior? Ele tem de projeto a destruição da educação pública superior. Uma educação pública onde não cabem negros e negras, mulheres, LGBTs, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Então, é uma regressão humanitária que nós estamos vivendo, porque o retorno a uma perspectiva de uma universidade elitizada, que são para os filhos das elites. Até porque nós temos que compreender qual é o papel que a educação hoje superior pode oferecer para um mercado de trabalho cada vez mais desestruturado e desregulamentado, para um mercado de trabalho uberizado, como diz o professor Ricardo Antunes. Para qual mercado de trabalho nós vamos preparar se hoje mais de 50% da classe trabalhadora empregada vive de empregos informais, de empregos precarizados, de subempregos? Então, é muito importante que a gente entenda que, inclusive,
o projeto do capital para a educação, ele se articula com o projeto do capital para a estruturação da sociabilidade capitalista. E, portanto, ele tem ligação estreita com as transformações no mundo do trabalho, né? Então, compreender isso, qual é o papel dos professores de história neste contexto, né? Num contexto onde se quer, inclusive, regredir no direito social da própria educação básica. O que vai significar a reforma administrativa para as nossas redes públicas de ensino básico, né? Das redes municipais, das redes estaduais? O que vai significar a reforma administrativa para nós da universidade pública, né? Então, é muito importante que a gente pense que o nosso principal desafio, eu queria, esses últimos minutos, falar desses desafios que nós temos nessa conjuntura. Primeiro, de reconhecer que o que está em curso é um projeto que não nasce agora com o governo Bolsonaro, mas é um projeto do capital que no Brasil, na particularidade brasileira, se assenta lá desde o início do governo Fernando Collor, né? Quando Fernando Collor tem as primeiras iniciativas de implementação do projeto neoliberal no Brasil, mas que tem um marco importante no governo do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique, através do Bresser Pereira, cria o Ministério de Administração e Reforma do Estado, que vai prever a reformulação do Estado brasileiro a partir da perspectiva neoliberal. E já lá, em 95, o Bresser Pereira escreveu no documento do MARE como deveria ser a educação brasileira, como deveria ser a previdência social e como deveria ser a saúde. E todas numa perspectiva privatizante, né? Então, a partir daí, todos os outros governos foram seguindo a cartilha dos organismos internacionais para a educação. Não é à toa que a iniciativa privada, inclusive, se salva, muitas vezes, com os programas de repasse de verba pública do governo para a iniciativa privada, né? E, enquanto isso, nós vamos ter, nas universidades públicas, em especial a partir de 2015, um conjunto de corte de verbas, né? Nós começamos 2020 com a maior parte dos gestores das nossas instituições públicas anunciando que não sabiam se tinham recursos para chegar no segundo semestre. Hoje, a maior parte dos gestores dizem que sanaram as suas dívidas. Por quê? Porque nós estamos em trabalho remoto, porque nós estamos em ensino remoto. E aí eu queria chamar a atenção do risco que esse ensino remoto ele pode se tornar para um projeto de educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, para uma educação popular, para uma universidade popular que nós defendemos, né? O que significa o Conselho Nacional de Educação, como fez na semana passada, anunciar que até dezembro de 2021 nós podemos manter a aula remota? Olha, isso tudo tem que ser casado, né? Todos esses elementos têm que ser casados com o discurso do governo de que nós oneramos o Estado, que o governo está economizando não sei quantos milhões com os servidores públicos em casa. Agora, qual é o rebatimento disso tudo para a estruturação e para a qualidade da educação, que nós acreditamos que necessariamente a educação ela deve ser um espaço dialógico, ela deve ser um espaço coletivo e ela, portanto, deve ser um espaço presencial, né? Então, o ensino remoto, que deveria ser apenas utilizado como um momento emergencial por conta da pandemia, corre-se o risco dele se tornar um permanente, né? Nessa perspectiva que o Estado enxergou, nessa possibilidade de executar o ensino remoto, que já era um projeto antigo do capital para a América Latina, e executar justamente nesse momento, enquanto ele busca economizar. Economizar, a gente sabe para quê, né? O ministro da Educação falou há poucos dias atrás que um dos motivos do corte de verba para a PLOA de 2021 das universidades públicas era porque esse dinheiro tinha que ser repassado para as emendas parlamentares. Ora, como é que você desestrutura uma política pública para garantir emenda parlamentar? Então, a lógica ela é absolutamente deturpada, né? O direito deixa de ser direito e ele passa a ser uma concessão quando convém ao governo. Então, o que está posto para nós? O desafio de reafirmar que essa educação esvaziada de sentido,
precarizada, baseada na parceria público-privada, mercantilizada, né? Uma educação que retoma princípios que não são sequer republicanos para as nossas instituições de ensino, como nós estamos vendo com a intervenção do governo federal nas instituições federais de ensino, não respeitando a consulta pública que é feita à comunidade acadêmica para a escolha de seus gestores, né? Isso demonstra o caráter autoritário do Estado brasileiro, autoritário do governo federal em relação às nossas universidades, e isso, na verdade, essa ação quer mandar um recado para nós. E é importante que a gente demonstre que a gente entendeu o recado, mas mais do que entender, que nós reagiremos a esse recado e que nós não aceitaremos que a nossa universidade regrida, né? Que ela dê um passo atrás, que ela volte a ser uma universidade de elites, que ela expulse dela negros e negras, mulheres, quilombolas, indígenas, né? LGBTs. É isso que nós queremos? Nós queremos novamente aquela universidade de 40, 50 anos atrás? Me parece que não. Acho que as conquistas sociais que nós tivemos no Brasil, por menores que elas sejam, elas têm que ser por nós reivindicadas. E, para isso, só lutar por isso e resistir a esse projeto do capital em cima das universidades públicas só é possível se a gente tiver articulado entre os segmentos que compõem a comunidade acadêmica, professores, estudantes, técnicos administrativos, e que a gente consiga, para além das nossas comunidades acadêmicas, dialogar com o conjunto da sociedade, para mostrar que a universidade pública ela é um patrimônio da classe trabalhadora, ela foi uma conquista, ela não nos foi dada, ela foi conquistada. E a universidade pública atende, em especial, aos segmentos mais pauperizados, mesmo aqueles que não entram diretamente na universidade, mas que se beneficiam do desenvolvimento produzido pela universidade, pelos serviços prestados pela universidade, né? Então, a luta em defesa da universidade pública, ela tem que começar por nós, mas ela tem que ir para além de nós, né? Porque o conjunto da sociedade tem que defender a universidade pública. E nós temos que ser capazes de dizer para a sociedade que nós queremos uma universidade pública universal e de qualidade. Acho que esse é um dos nossos desafios nesse período. Passei 3 minutos do meu tempo. Obrigada, Prof. Eblin. Prazer, gente. Também eu sou o Rafael. O mediador da conversa, o Luiz, caiu da live, né? Um problema técnico comum, assim, nesse momento de ensino remoto, né? E dessas atividades remotas. Então a gente vai dar continuidade aqui. Agora a gente passa a fala para participante Fê Amaro. Pode começar, Fê. Oi, gente, tudo bom? Eu queria pegar o ponto bem, assim, do final da fala de Eblin. Primeiro, eu queria agradecer também estar nesse espaço com o Eblin. Eu acho realmente muito importante isso, de a gente estar tendo espaços que a gente possa unir cada vez mais o movimento estudantil com o movimento sindical, né? A gente tem que avançar para conseguir criar um movimento universitário. Ou seja, né, a gente não pode estar ali os professores e técnicos pensando suas demandas, os estudantes pensam suas demandas, não sei quem pensa suas demandas, e daí um dia que outra a galera se une no dia da educação. Isso ainda está insuficiente, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem avançado nos últimos momentos de mobilização foi a gente ter feito assembleias que a gente tem conseguido cada vez mais estar trazendo os professores, estar trazendo nossos trabalhadores da universidade, e é isso que a gente tem que avançar. A gente tem que parar com essa lógica de movimento estudantil, e os jovens, biribobobó, no seu centro acadêmico, não sei o quê. A gente está falando de projeto de universidade, gente. O projeto de universidade não é só estudante, não é só... A universidade ela não é uma junção, né, de partes diferentes. A universidade é uma totalidade, de fato, do qual, né, cada um está cumprindo uma específica função ali dentro. E a gente tem que pensar o nosso movimento dessa forma, né? Um movimento, de fato, para uma universidade popular, um movimento que seja, de fato, universitário, não apenas estudantil, ou apenas sindical, ou apenas isso e aquilo. Mas queria pegar ali o ponto da Eblin terminou, que eu acho, Eblin, que é pior ainda do que retornar do que a gente estava. Porque a universidade que a gente tinha antes, a configuração que a gente tem das universidades
aí da América Latina, especialmente Brasil, Argentina, Chile, o imperialismo ele recebeu uma grande lição, que ele não pode impor o mesmo modelo de universidade de elite, que era o que a gente tinha, né, lá dos anos 30 até os anos 60, o mesmo modelo de universidade de elite para os países de capitalismo dependente. Por que acaba por acontecer? Os países de capitalismo dependente acabam também criando uma elite pensante com um projeto nacional, que foi muito que aconteceu aí, principalmente da década de 40, quando tu tem o fortalecimento, né, das elites nacionais na universidade, até a década de 60. Ou seja, a galera começa a pensar em projetos próprios nacionais, o Luiz voltou, próprios nacionais, a gente pode pegar aí até o próprio surgimento da MPB. Para quem não sabe, a música popular brasileira, né, ela é fruto da mobilização das universidades, a mobilização estudantil, que é pensar uma música popular para o Brasil, né? Isso foi feito muito a partir dos CPCs da UNE, os Centros Populares de Cultura da UNE, que pensaram, não, qual é a arte, qual é a cultura que nós teremos aí para a nossa população. Então, da mesma forma, a gente teve nesse mesmo período o surgimento e a luta do petróleo é nosso, né? A criação da Petrobras, a estatização do petróleo, que também foi uma luta encampada pelo movimento estudantil, né? A UNE foi uma das grandes, né, propulsoras dessa luta do petróleo. E a gente tem que entender que as pessoas que estavam propiciando essa luta, apesar dos seus ideais socialistas, dos seus ideais, né, de criação popular, de ideais nacionais, eram pessoas de elite, né? A gente vai ver as fotos ali, principalmente da época do movimento estudantil da ditadura, ou ali pré-60, assim, final de 50 para 60, eram homens brancos, né, de classe média, bem vividos, que estavam ali, né, tinham essa ideologia principal para isso. O imperialismo viu um problema para isso. Tu não pode ter uma elite pensante universitária nesses países, né? Porque acaba tendo um projeto nacional, um projeto popular, e isso tem que ser cortado pela raiz. E muito isso que a ditadura faz. É só a gente lembrar que antes, né, ali das questões que a gente pautava como União Nacional dos Estudantes, a UNE, era o próprio projeto de uma reforma universitária. A UNE pautou uma reforma universitária, né? E, inclusive, estava dentro das reformas de base que o presidente João Goulart tinha que fazer, e acaba que a ditadura corta essa reforma universitária, assim como cortou a reforma agrária. A reforma agrária, eu acho que é uma reforma que as pessoas têm mais conhecimento do debate, do que é a reforma agrária e tal, até pela continuidade dessa luta nos anos 90, especialmente, né, pelo MST, o movimento dos sem terras, mas a reforma universitária também foi uma reforma que completamente esquecida, né? Hoje o movimento estudantil debate pouquíssimo de que é necessária uma reforma universitária, do que deveria ser essa reforma, de um projeto de universidade. O movimento estudantil acaba se tornando literalmente um movimento estudantil, né? Um movimento de disputismo entre forças políticas, em quem é que vai ficar com DCE tal, quem é que vai ficar com diretório acadêmico tal, eles são feios, nós somos bonitos, não botem nos lugares deles, o quê? Absorveu a lógica da democracia liberal que a gente está desde os anos 80, né? Que é aquela coisa, troca ali, troca aqui, mas o essencial nós não estamos debatendo, porque a partir disso as ditaduras na América Latina tiveram uma função essencial. Quando é que tem o grande boom das universidades privadas no Brasil? Quando é que começa a ter mais o estudante de universidade privada do que de universidade pública? A partir da ditadura. A ditadura começa um grande processo de financiação e criação de universidades privadas no Brasil. Isso no início era, assim, uma universidade de elite, poucas pessoas tinham acesso ao ensino superior. A partir da ditadura, mais pessoas começam a ter acesso ao ensino superior, mas pagando. Não existe coisa, né, mais democrática do que todo mundo poder pagar o acesso, transformar a educação em mercadoria. E a partir disso que começa uma tendência que vem até os dias de hoje, que hoje a maioria esmagadora de estudante universitário está em universidade privada. Quem é que é jovem trabalhador e está em universidade? Está em universidade privada. Hoje em dia, a universidade pública, federal, infelizmente, continua sendo para uma minoria, especificamente por causa, né, do projeto do filtro do vestibular. Até hoje a gente tem essa ideia completamente maluca, que existe educação primária para todo mundo, existe ensino médio para todo mundo, mas de alguma forma mágica, nunca explicada, a gente é convencida na escola de que não existe espaço para todo mundo no ensino superior.
federal. É completamente insano isso. E daí dizem, não, tu pode até participar, mas desde que tu pague. Então a gente tem esse corte, né? De que a gente parte para uma universidade, que a gente inicia com uma universidade de elites e parte para uma universidade mercadológica. Então, eu acho que o que a gente vem por aí, não a universidade federal pública, tende cada vez a, de fato, né, tá expulsando, que nem a Eblin disse, esses alunos negros, as alunas negras, qualquer estudante que qualquer tipo de trabalho para a universidade, né, esses estudantes chatos que são obrigados aí a pedir auxílio, toda essa coisa que precisa do governo, tira essa galera para fora da universidade e tu deixa apenas, né, os filhinhos de papai e de mamãe que não vão incomodar com auxílio material, não vão incomodar com RU caro, não vão incomodar, né, com casa estudantil, né, uma universidade pública para quem já tem toda a estrutura garantida, né? Enquanto isso, o resto, meu amigo, é a universidade privada. E não apenas a consolidação da universidade privada é tão grande, especialmente foi grande nos governos de conciliação de classe do PT, é importante a gente pontuar isso, porque o Brasil tem o maior aglomerado de educação privada, não do Brasil, não da América Latina, não da América, mas do mundo. A Croton Anhanguera é o maior aglomerado educacional privado do mundo, né? E para além de estarem, né, uma grande educação privada que agloba a maior parte dos jovens dentro de um grande sistema de endividamento, não satisfeitos com isso, a maioria dos cursos está virando EAD, mesmo antes da pandemia. Eu, quando era estudante de História, fazia a Universidade de História numa universidade privada. Eu fiz tanto na Unicino quanto na Unilassalle, que a Unilassalle, para quem não conhece, é a chamada Universidade Esquina, né? A Unisquina, como chama, né? Não é uma grande universidade, é só uma universidade ali para ganhar dinheiro. E hoje, por exemplo, Porto Alegre, região metropolitana, não existe direito faculdade, não existe, na real, se não me engano, apenas uma, que é a UBRA, se não me engano, mas não existe universidade de história presencial dentro da Porto Alegre região metropolitana. O resto tudo é AD. Quando eu fazia... Por que eu tive que sair do meu curso de História? Porque o meu curso de Universidade de História, dentro da La Salle, quanto dentro da Unicinos, estava virando gradativamente AD. 20% vai virar EAD. Daqui a pouco 30% vira EAD. Hoje, a maioria das universidades privadas fornece a maioria dos cursos de humana, história, filosofia, pedagogia, tudo é EAD, tudo é EAD. Faculdade presencial, só faculdade de ciências exatas. Então, a gente está vendo aí claramente, né, um projeto educacional que a gente tem total mercantilização do ensino e o ensino que também está sendo mercantilizado, aquela ideia, vou pagar, vou receber uma coisa melhor, o que é privado é melhor que o público. Besteira. Quem está em universidade privada sabe. O ensino é uma bosta, não existe extensão, né, que é um dos primórdios da nossa Constituição de 88, que está lá de bonito, que é ensino, pesquisa e extensão. Universidade privada mal faz extensão, não tem preocupação nenhuma com pesquisa popular e o ensino é completamente degradado. E hoje em dia, a própria universidade pública, o debate sobre o que a gente vai estar aprendendo lá é completamente insano. E isso daí, para partir, eu não estou cuidando o tempo direito, desculpa, Luiz, se puder botar aí as coisas, eu não vi quando iniciou, mas uma das coisas que a gente tem que pensar, galera, é de que a própria questão do movimento estudantil hoje, infelizmente, a gente tem um bom debate de macropolítica, né? Movimento estudantil, diretor acadêmico, DCE, sempre faz grandes análises de política, conjuntura nacional, o governo Bolsonaro, o neoliberalismo, aquela coisa toda. Agora, o que a gente está aprendendo nas nossas universidades, a gente não está debatendo especificamente. Por exemplo, uma coisa que a galera às vezes fala, porque a universidade não dialoga com a população, a sua avó entende seu TCC, aquela coisa toda. A grande questão não é a gente pegar só o ensino que a gente está produzindo na universidade e botar para fora. Tem coisa que a gente produz na universidade, mesmo na universidade pública, que nem precisa sair da universidade pública. Por exemplo, ensino de economia, aquela economia liberal, não precisa levar a economia liberal para a periferia. Vamos levar o que a gente aprende na universidade para a periferia. Não precisa levar. Tem coisas que não precisa levar. Por exemplo, a própria questão da arquitetura, a própria questão de engenharia.
Não existe cidade no Brasil que não tenha o problema do saneamento básico completamente resolvido. Isso é insano. Isso é insano. Aqui em Porto Alegre tem pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. Vivem, né? A famosa periferia, vila. O que é vila? Não tem asfalto, tá tudo embarrotado, tem esgoto a céu aberto, as casas não têm constituição real, tem casa de papelão, tem casa de madeira, especificamente ruim, e daí o que, ao mesmo tempo, tu tem uma universidade federal produzindo educação para o quê, especificamente, dentro de uma universidade de arquitetura? Produzir grandes prédios, bribó, bobobó, gonça, isso que dá dinheiro, né? Porque mesmo que você aprenda outra coisa, onde que a pessoa vai trabalhar? Vai trabalhar dentro de uma questão privada. Então, a gente tem que reformular todo o projeto de universidade para a gente estar, de fato, tendo conexão com as demandas reais da classe trabalhadora, com as demandas reais da população. E, para isso, a gente precisa estar tendo um movimento estudantil mais sério, gurizada. Sinceramente. Porque, por exemplo, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde que eu estou, e não é uma situação específica, a gente está dentro de uma intervenção. É uma intervenção. O Bolsonaro pegou bulhões, para quem não está sabendo, é o reitor interventor, e disse, tu vai ser o reitor. E estamos assim, estamos numa intervenção, isso está sendo por toda a universidade. O cerco está fechando. A gente não está levando a sério o tamanho do monstro que a gente está enfrentando. Porque lá já na eleição do Bolsonaro, piadinha, a direita está fazendo flash mob na rua, dancinha, fizeram flash mob na rua. Hoje a gente tem uma família de milicianos no poder. É uma família de milicianos que está no poder atualmente. E também os próprios governos estaduais estão em completa coisa com isso. A própria questão da pandemia. Estamos deixando pessoas morrer. Isso é uma grande realidade que está acontecendo. A gente sabe a realidade atual que está ocorrendo hoje no Brasil. As pessoas não estão, já estão esquecendo, o grosso da população já estava com dificuldade de passar quarentena ali nos primeiros meses, já estamos aí 8 meses aí de suposta quarentena, a maioria das pessoas está saindo para a rua porque não existe condição nenhuma, o governo não está dando questão porque está deixando morrer, é uma política de morte. Isso não deveria nos impressionar, porque o governo deixa as pessoas morrer todos os dias. Nossa, o coronavírus, como é que pode? As pessoas estão morrendo na rua e ninguém está fazendo nada. Bom, existem também pessoas todos os dias que estão morrendo na rua porque não tem moradia, não tem fome e o governo também não faz nada. Então, o governo capitalista não se importar com a saúde e com a vida das pessoas não é algo novo. O que nós temos que fazer é construir uma alternativa real para estar garantindo a qualidade de vida e a nossa vida efetiva. É como a Eblin falou ali anteriormente, a gente tem que estar construindo alternativas reais para estar botando isso. As conquistas que a gente tem hoje de uma universidade pública, as conquistas que hoje que a gente tem de uma universidade laica, não foi porque nos deram, não foi porque, nossa, que bonito esses ideais aí, nossa, que legal, isso todo mundo estudasse na universidade. E alguém sentou isso, escreveu num papel e disse, nossa, legal. Isso é o mesmo pensamento que a gente vai pensar ali na abolição da escravatura, que acha, foi a princesa lá, Isabel, que disse, nossa, que feio, pessoas escravizadas. Não foi assim, foi através de muita luta, foi através de muita sangue, foi através de muita mobilização. Então, se a gente quer, de fato, transformar o jogo que a gente está virando, a gente precisa estar conseguindo construir um movimento estudantil mais sério, um movimento estudantil que esteja superando os disputismos, superando a pequena política e estar debatendo projetos real de universidade. Porque o que a gente está falando aqui não é apenas de ideais bonitos, a gente está falando aqui do nosso próprio futuro. O nosso futuro, que nem a Eblin falou, a gente não tem nem emprego. A gente que é historiador, eu que sou historiadora da arte também, o que nos espera ali na frente é desemprego. Não tem estrutura. De forma administrativa, então, vai varrer isso. Se a gente não criar as alternativas reais para virar o jogo, a coisa vai piorar. Isso não é filme hollywoodiano, no final as coisas não vão dar certo magicamente, né? A própria luta, a construção do socialismo, a construção de uma universidade popular, a construção de uma universidade que todos possam estar estudando a partir das demandas e das demandas concretas da classe trabalhadora, não é que nem uma fruta que amadurece numa árvore e um belo dia, quando a fruta amadurecer, ela vai cair. Não, a gente vai ter que escalar essa árvore e pegar essa fruta através da mobilização coletiva. Então, esse era o recado que eu queria deixar aí para as perguntas, agradecer de novo o convite
do Luiz, o Rafinha que está aí nos botões, a Eblin pela fala que está aqui, também pela presença, especialmente do Andes, que é um companheiro de luta, há muito tempo aí que a gente está no movimento estudantil e sempre teve presente em todos os momentos aí grandes disso. Por exemplo, quando eu entrei como diretora da Uni, estava lá o Andes, fez uma formação de conjuntura política, de conjuntura nacional, o Antoninho foi lá e fez a questão. Então, essa mobilização, essa unidade que a gente está tendo, a Eblin aqui, isso já é um passo importante. Então, não vamos deslegitimar esse espaço, ver a importância do que a gente está fazendo aqui, e cada espaço que a gente está construindo não pode ser da boca para fora, é um espaço que a gente tem que estar aí formando nossas tropas, fortalecendo ideologicamente. Obrigada, gente. A gente que agradece e parabéns aí pela fala, Fê, muito bom, muito importante isso que você colocou. E acho que para completar, assim, na verdade, depois dessas duas grandes falas, assim, eu não tenho nem muito que colocar, muito que pontuar, mas pensando justamente nessa questão da atuação do movimento estudantil e dessa atuação séria, né, como a Fê colocou, assim, né, não um movimento estudantil para ganhar coisas aqui e ali, mas um movimento estudantil que esteja preocupado com a sociedade que ele está colocado, né. Acho que esse debate da universidade, a professora colocou ele muito bem, assim, começa que a pergunta, a primeira questão do debate que a gente tem que fazer não é com quem está na universidade. A gente não pode pensar uma universidade popular para quem está na universidade, e aí decorreria pensar uma reforma curricular, uma reforma só das instâncias políticas administrativas do espaço universitário que a gente tem hoje. Mas pensar que 30% da população que deveria estar na universidade está na universidade. 30% só. Tipo, tem 70% de pessoas que não acessou, assim, da classe trabalhadora, que não acessou a universidade. Que talvez, né, e com certeza se a gente for recortando, for analisando mais especificamente, que nem sonhou com a universidade. Que nem nos seus espaços de ensino ensino fundamental, ensino médio, ele viabilizou um dia terminar o ensino médio para fazer uma universidade. Então existe quer dizer, se a gente vai pensar em reforma universitária e trazer esse debate, né, trazer esse debate de volta, pensar uma universidade diferente da qual a gente tem hoje, a gente tem que pensar isso, que primeiro, que a universidade está abrigando só uma parte mínima, né, da população, tem da população que poderia estar na universidade, tem, né, uma grande porcentagem, ali 70% mais ou menos, que não está. E aí depois, a outra questão que ressalto da fala da Fê é a questão das universidades privadas. A maioria esmagadora da classe trabalhadora estuda, né, dela e de seus filhos vai estudar a vida inteira na escola pública e vai para a universidade privada no final. Aqueles que vão, né? Aqueles que vão. Dentro desses 30%, aqueles que vão. Eu peguei alguns números da pesquisa de 2018 do INPE, assim, né? Que deve estar próximo, assim, né? Não pode estar tão distante, mas a gente pensar assim, ó, que a gente tem 8 milhões de matrículas, mais ou menos, a gente teve em 2018, então, né, essa média ali, 8 milhões de matrículas, dessas aí, 6 milhões são nas instituições privadas. 6 milhões, quer dizer, 80% ali, né? Desses 8 milhões que se matriculam, 1 milhão e mais alguma coisinha ali, 1 milhão e 200, mais ou menos, que concluem, né? Então, pense lá, 1 milhão já deu uma queda gigantesca, né? Dos 8 milhões que entraram, 1 milhão que sai. E por que não sai? Por que entra no primeiro ano e não sai no quarto ano, né? O que nos leva sempre, né, a questão necessária de pensar permanência, né? Para além de acesso, permanência dentro das universidades. Desses 1 milhão e 200 que eu comentei aqui, mais ou menos, né? Tem uns quebradinhos ali. 1 milhão dessas pessoas que estão entrando e saindo da universidade estão na universidade privada. A universidade pública é que tem a maior índice de existência, porque você coloca um estudante para estudar lá, você permite o acesso, mas você não tem política nenhuma, ou quase nenhuma, de permanência, assim, e que seja fácil, né, que seja, enfim, cheia da burocracia que muitas vezes acontece. Então, veja, esses números apontam o seguinte, que a classe trabalhadora, ela está indo para a universidade privada, completamente precarizada, e é ela que está se formando. O que a gente tem hoje saindo
de mão de obra especializada, formada, professores, outros técnicos, enfim, né, o que tem de historiador, professores de geografia, professores de matemática, em outros cursos, são da universidade privada, na sua grande maioria esmagadora, essas universidades, como a Fê colocou, a universidade ali, que no final das contas pertence a um grande conglomerado, no final das contas está lucrando, a Croton Anhanguera ou outros ali, porque no final das contas é isso, o dinheiro vai acabar na mão de poucas pessoas, né? E é isso, e aí a educação extremamente precarizada, a distância, né? Esse projeto que a gente vê hoje entrando na universidade pública, já está muito bem dado na universidade privada. Para citar um exemplo, eu faço parte da Secretaria Organizativa aqui da Regional Sul da FEME. E aí só uma coisa antes, se o Rafa puder me avisar depois do tempo, só para não ficar muito tempo falando, beleza? Que eu esqueci de começar a contar aqui. A gente faz o acompanhamento das escolas e tal, ver quem a gente tem, quem a gente consegue contatar das escolas que tem história, né, da nossa federação. Eu achei, mais ou menos, fazendo uma busca, assim, umas 20 instituições que oferecem história aqui no Paraná. 15, 16, 17, é tudo universidade privada, que eu consegui achar que tem história. Agora, assim, contato com o estudante, não consegui, porque eu ia o quê? Ficar fuçando na página da instituição, achar alguém que faz história, mandar, porque eles não têm organização. Não tem organização, veja, você vai ter um centro acadêmico, um diretório acadêmico para você entrar em contato, para pensar na prática, assim, por exemplo, para eu convidar para essa live de formação política. Eu só consegui chegar nos estudantes, nós, federação, chegamos majoritariamente nos estudantes da universidade pública. E estamos perdendo mesmo esses estudantes, né? O movimento estudantil tem minado, né? Tem cada vez menos estudantes, e é importante esses espaços de debate para resgatar esses estudantes da universidade pública para compor um movimento estudantil sério, preocupado com a sociedade brasileira, transformar, né, a nossa realidade. Agora, esse estudante do ensino privado, ele não faz parte da realidade dele, uma disputa política, porque é muito difícil você transformar um estudante e colocar na consciência para debater essa consciência de classe, de unificação estudantil, que faz parte do movimento estudantil. Você se identificar com seus pares, porque apesar da lógica mercadológica estar na universidade pública, ainda há uma resistência, ainda há essa contradição um pouco mais evidente. Você consegue trazer mais fácil a questão de que você não é uma mercadoria, ou não trabalha em relações de mercadoria ali enquanto estudante, e consegue debater a política talvez de maneira mais fácil. Talvez, a gente está perdendo também até isso, né? Agora na universidade privada é muito pior, porque veja, são clientes, você não consegue estabelecer uma consciência de classe com clientes, você não vai ver uma reivindicação dos clientes da padaria X do mercado, porque essa relação de mercadorias, ela não favorece a consciência coletiva, favorece uma consciência individual. Então é muito difícil chegar nesse conjunto de estudantes das universidades privadas, porque a própria lógica de funcionamento da universidade impede a sua organização, né? É muito difícil você ter um centro acadêmico em uma universidade privada quando tem, aqui no Paraná, posso dizer, 100%, a universidade privada que tem centro acadêmico e que nós conseguimos contato é uma universidade né, das mais caras, excelência, é a PUC. As universidades menores, né, enfim, que oferecem ensino à distância de história, por exemplo, você acha que vai ter centro acadêmico? Não tem nem turma, nem contato de estudantes, né? Então, é importante colocar esse debate da universidade privada também, né? Porque faz parte, compõe esse setor da classe trabalhadora que está lá, que está com uma educação precarizada, ainda mais, né? Se a gente está sentindo essa precarização no ensino, essa queda de qualidade já na pública, na privada nem se fale, e é isso, é relação de clientes, né? Você está pagando por uma especialização técnica para sair técnico, né? Ou com enfim, o título é a graduação, mas um debate às vezes muito distante, né?
não vai, é muito difícil que alguém, profissionalmente falando assim, saia dessa universidade privada e entre no espaço de carreira universitária. Enfim, são algumas questões, assim, isso se reflete no movimento estudantil. Veja, a Federação do Movimento Estudantil de História, a FEME, tem trazido para o debate trabalhar a questão das universidades privadas. Nós temos trazido, no CONEI a gente falou, a gente tentou discutir, a gente tem feito espaço, puxado espaço para discutir, mas é muito difícil. Veja, na Regional Sul, nenhuma das escolas é de universidade privada, não está dentro da federação. A gente tem contato com, dentro dos que a gente já alcançou, dentro das escolas que a gente já alcançou, as que são universidades de alguma maneira pagas são mínimas, assim, dá para contar nos dedos em uma mão. As que a gente aqui na Regional Sul conseguiu contato, tem organização de estudantes e tal. Isso a nível nacional, isso se reflete, né, de maneira parecida. Nós não temos a Nacional também, é uma universidade privada, se não me engano, assim, talvez, e se tiver também vai ser a minoria, né, não vamos ter várias escolas compondo a nossa Secretaria-Geral da Nacional. E o fato delas não estar num espaço de direção reflete o quanto a gente não atingiu essa base né, majoritária de estudantes e tal. Então, é importante, porque para esse debate ele fazer sentido, para esse debate realmente transformar a realidade, são essas duas coisas que acho que a gente precisa levar em conta. Uma, existe uma grande, e que foi muito bem colocada pela professora, pela Fê, existe uma grande quantidade de estudantes que não estão na universidade. Se a gente quer pensar a universidade, precisamos pensar que essa galera tem que entrar. A questão do vestibular, né? É a grande questão, né? Tipo, para que um vestibular, né? Para que selecionar? Por que o ensino superior não pode ser para todo mundo? Não podemos pensar para organizar para todo mundo, né? Não é natural ter que haver uma seleção ali. Não faz, né, o sentido. Não faz sentido, enfim, né? Tem a construção toda histórica e as razões para que isso se mantenha e aconteça, né? Mas então a gente tem que brigar para isso, né? Para que essa galera consiga entrar dentro do espaço. E depois, e minando, né, essa questão para longo prazo das instituições privadas, né? É uma luta que a gente tem que articular, que a gente tem que pensar enquanto movimento estudantil, que a gente precisa fortalecer esse espaço de diálogo, de debate. Você, estudante que está nos ouvindo aqui, tem que fortalecer esse debate no centro acadêmico, na base, né? Hoje é um evento no movimento estudantil, mas não é presencial, né? Mas então eu vou fazer o estudante palestrinha que levanta a mão e diz que tem que fazer trabalho de base, que sempre tem alguém. Mas é importante, né? Tipo, esse debate é preciso fazer esse trabalho de base, ir até os nossos estudantes e trazer, e discutir, e trazer essa formação política, né? A política enquanto pensar os interesses coletivos, ela faz parte da nossa dimensão humana, faz parte da nossa vida, só que se a gente não debate, se a gente não traz esse debate mais sério, mais discutido, mais debatido, a gente aprende como outras coisas na vida. Se a gente não aprende refletindo, estudando, a gente aprende com a vida, né? E aí vai aprender através da mídia, vai ter contato com esse debate por outros lugares de formação política que, em geral, é tudo liberal e vai te colocar na condição de indivíduo, não vai te gerar essa consciência de classe, né? Não vai te fazer pensar no coletivo, né? Vai te ensinar a economizar dinheiro, virar um empreendedor, investir não sei aonde, para que a tua carreira seja alavancada, para que tu e da tua família sejam, enfim, modificadas ali, né? Uma consciência individual e não coletiva. Então, para o movimento estudantil existir e continuar fazendo reflexo com a realidade, transformando com a realidade, né? Buscando transformar a realidade de fato, assim, né? Não ser representação dos estudantes por ser representação dos estudantes, mas estar preocupado com a verdadeira transformação, né? É preciso se atentar a isso, é preciso fortalecer esses espaços de debate, de escuta, de disputa política. É preciso fortalecer o movimento estudantil através das nossas representações, mas através do nosso cotidiano, enfim, fortalecendo esses espaços lá com a galera que, enfim, da universidade pública, que ainda está tendo esse acesso um pouco mais fácil, porque como a professora colocava, né, no começo, é uma reflexão
até Walter Benjamin traz isso, né? Se a gente não escrever a nossa história, eles vão escrever a deles, né? E vai permanecer a história desse vencedor, né? Desse inimigo de classe, da classe trabalhadora. E como ele dizia, né, meio melancólico assim, né, mas é importante que traga essa análise meio pessimista mesmo, né? O inimigo continua vencendo e se não fizermos nada, vai continuar vencendo, né? Se não fizermos nada, vamos perder o que a gente tem de público, o que a gente conquistou de público na universidade, nos direitos trabalhistas, né? Enfim, por isso ressalta a importância também desse debate com o sindicato, com professores, com funcionários e com estudantes para unificar nossa luta em prol de uma verdadeira transformação aí. Mas eu queria só colocar isso, só pontuar isso, e agora, a galera que comentou ali, se tem alguma questão, a Larissa perguntou ali, daí eu vou fazer a pergunta e os convidados, não sei a ordem que vocês quiserem, se sentirem à vontade, para a gente fazer esse momento de debate aí, beleza? A Larissa perguntou assim, a minha pergunta para a mesa é como analisa o impacto do Reúne nas universidades? Aí, quem quiser começar, não sei se é Fê ou a professora. Posso começar, se quiser. Então, o Andes, ele foi muito crítico à proposta do Reúne, né? Quando foi lançada. Não porque nós sejamos críticos à expansão da universidade, ao contrário. É porque a gente defende uma expansão da universidade com qualidade, né? E, sem sombra de dúvida, nós tivemos uma expansão da universidade pública com o projeto do Reúne, só que também, infelizmente, a gente estava certo na análise quando a gente indicava que essa expansão estava sendo feita sem qualidade, né? Qualidade no que sentido? Qualidade na estruturação desses novos campos, né? Então, hoje a gente vê pelo Brasil afora, e aí, óbvio, quando acaba o Reúne e todo o processo de redução de verbas da universidade se intensifica, esses problemas se evidenciam. Então, a gente teve uma expansão, mas não se expandiu junto com a devida proporção o número de bolsas para assistência estudantil, o número de professores para atendimento dos discentes, o número de técnicos administrativos, a própria estrutura, né? Então, hoje a gente vê campos fora de sede, como a gente costuma falar, que as salas de aula são container. A minha universidade, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, tem campos que estão há mais de 10 anos, mais de 15 anos em container, né? Então, insalubre, inclusive, né? Então, o Reúne, enquanto proposta, né, a expansão universitária, ela tem que ser por nós defendida, né? Nós defendemos uma universidade pública que se espraie pelo Brasil afora e que seja de acesso universal. Mas essa expansão tem que vir com qualidade, ela tem que vir com estruturação. O que o governo falava era, não, vamos expandir agora coisas. Esse depois é só a gente olhar os campos das universidades. Várias têm obras paradas até hoje. Obras estão há anos paradas. A minha universidade também tem exemplo disso. Várias obras inacabadas ainda da época do Reúne. Então, nesse sentido, foi uma expansão, mas uma expansão que não foi feita com a qualidade que ela deveria ter sido feita, né? E aí cabe a nós agora brigar para estruturar condições de trabalho, condições de ensino, né? Condições de aprendizado para os estudantes, né? Pode ir, Fê. Não, achei a fala da Ebrim perfeita, assim, nem tenho muita coisa a acrescentar. Acho que o balanço do Reúne é bem esse, assim, foi uma lógica bem... Parece aqueles desenhos animados que tem o gênio traiçoeiro, assim, que tu faz um pedido e daí quando o pedido se realiza tem né, uma reviravolta. E essas políticas universitárias aí da época do governo que a gente tem o Programa Democrático Popular são muito assim, né? São várias promessas muito bonitas, né? E que é muito difícil tu dizer,
assim, não de cara, expansão universitária, quem é contra a expansão universitária? Então, daí a gente sempre ficava ali na época, né, vinha as malucas que estão votando, né? Essa galera é contra a expansão universitária. Essa galera é contra o estudante pobre estar na universidade. Essa galera não sei o quê. Mas não, assim, é a gente conseguir pensar de fato, né? Tem uma questão de qualidade e uma questão de quantidade, né? De a gente estar aumentando, mas também uma questão de qualidade, estrutura para a gente estar tendo para o ensino. Acho que... e daí aproveitar nesse momento para falar até própria dessa lógica aí do Reúne e tal, que uma das coisas eu acho que a gente também tem que pensar um pouco atualmente, que hoje em dia, principalmente o nosso o campo mais que se formou na oposição a esses projetos da época de conciliação de classe, de oposição ao governo do PT, eu acho que às vezes a gente cai numa falsa impressão que por conta, né, de hoje o projeto petista não está mais no governo, de que, enfim, a oposição se fortaleceu muito nesse momento, de que a lógica de conciliação de classes se enfraqueceu também. Eu acredito que não, acho que em alguns sentidos a gente superou, né, e o projeto petista, mas a gente não conseguiu ainda estar dando passo, assim, em conjunto, digamos assim, para estar pensando para além da própria lógica de conciliação de classes. Eu acho que até por conta disso, que a gente estava falando no início, a oposição que a gente fazia, de certa forma, eu acho que é um balanço legal que a gente está fazendo agora, de todas as forças que eram críticas assim ao projeto do governo PT, fazer uma oposição numérica também, ou seja, né, todos nós não tínhamos discordâncias e uníamos não às vezes tanto por um projeto em comum, mas porque, bom, a gente unido é uma maioria de oposição. Isso momento que hoje, né, chegamos aí no momento Bolsonaro, e todo aquele momento também, né, porque a gente critica sempre o projeto do PT, etc., mas a gente também tem que fazer a nossa autocrítica, que eu acho que a gente falhou em estar chegando nesse momento agora, nesse momento crítico, que bom, o projeto petista falhou, o projeto de conciliação de classe falhou, mas também quando chegou esse momento, a gente não chegou nesse momento com o projeto unificado, né, com um projeto de universidade unificado, com o que nós queremos para a universidade nesse momento. A gente está correndo atrás do rabo nesse sentido, mas também eu acho que é um momento de aprendizado, né, da luta de classes, do movimento estudantil, e a gente também está refletindo nesse sentido, e acredito que a gente está avançando muito. É importante demais isso que vocês colocaram, né? Eu não vou nem me colocar, eu acho que fechou, assim, eu acho que esse é o balanço mesmo que a gente faz, né? É importante ser trazido para o debate, né? Ser mais uma vez colocado, né? É importante colocar, né? Que essa, acho que sempre vale reforçar, né? Essa cartilha das instituições nacionais que pensaram nossa educação na década de 90 nunca foi deixada de lado. Ela deu mais ou menos ali na época do governo petista, mas ela não foi abandonada. Ela, né, deixar o Estado, tirar o investimento do Estado para abrir campo para o investimento privado e começar a tirar o dinheiro né, do investimento público. Isso aconteceu, né? E deixou campo, abriu margem para os investimentos privados também. Então, isso acho que é uma coisa que eu reforçaria e ressaltaria. Foi colocado mais uma pergunta, se o Rafa puder jogar mais uma vez aí para a gente. Valeu, Rafa. Então, agora, mais uma vez aí para a Fê, para a professora. E como construir um movimento estudantil que lute por uma universidade verdadeiramente popular? Na minha universidade, pelo menos, muita gente vira as costas para essa pauta. E aí, Fê, professora, como construir verdadeiramente uma universidade popular? Posso começar, talvez? Eu acho que o primeiro passo para a gente estar conseguindo construir uma universidade popular é, primeiro, a gente tem que ter total noção, né, da realidade concreta que a gente está conseguindo criar caldo estudantil para estar barrando os processos que estão acontecendo, né? Até o caso que eu peguei agora, eu acho que dá para pegar dois casos muito claros. Primeiro, a implementação do ERE, né, o ensino remoto emergencial, o EAD nas universidades. Isso, assim, foi uma lavada. Pouquíssimas universidades apresentaram resistência assim real, até claro, por conta da pandemia, mas poucas universidades apresentaram assim atos, alguma mobilização para se votar contra,
foi assim, uma lavada, eles implementaram, e implementaram também com certa legitimidade de parte dos estudantes. Eu acho que foi um processo de disputa ideológica que nós perdemos, pelo menos aqui na minha experiência particular. Eu vi muito estudante que estava, não aguento mais sem ficar sem fazer nada, tem que voltar logo às aulas porque eu quero me formar, porque bribobobó, mas sem pensar, né, formar para quê, querida? Nem vai ter mercado de trabalho depois. Mas eu acho que foi um debate que a gente não conseguiu travar tanto, e eu mesma, como diretora da Uni, consigo botar assim com muita tranquilidade que a Uni, como entidade, falhou muito nesse debate. Acho que faltou um posicionamento mais firme, nacional, de uma entidade que botou aí os estudantes na rua nos últimos anos, nos dias da educação. Ela não se posicionou abertamente contra o ED, não se posicionou abertamente contra o ERE, e eu acho isso uma completa falha. E eu acho que eu falar isso como diretora é principalmente um pedido que todo mundo que esteja vendo não deslegitimar a entidade, mas perceber principalmente a necessidade que nós temos que ter de disputar essa entidade, e que cada estudante, cada diretório, cada DCE esteja vendo que também é o construtor da Uni. Porque não adianta lá eu, Felipe, sozinha, estar lá falando isso, e também não adianta a gente pensar a Uni, uma entidade nacional com uma história tão linda, ser simplesmente reduzida a cargos de diretoria, a ser reduzida a cargos burocráticos, a ser reduzida, né, a uma estrutura. A Uni, de fato, como diz o hino, é todos nós. A Uni tem que ser uma ferramenta de luta criada pelos estudantes, para os estudantes, que os estudantes têm que tomar posse. Se a Uni está falhando com os estudantes têm que tomar as rédeas da Uni. O Brasil tem uma sorte imensa de ter uma entidade estudantil que representa o país inteiro, mesmo sendo um país continental. Países muito menores do que a gente não tem isso. A Argentina, por exemplo, não tem nada parecido do que a Uni. A Argentina tem, assim, várias entidades estudantis nacionais. A gente tem que perceber o tamanho da coisa, da estrutura, da ferramenta de luta que a gente criou. E não é à toa que o governo tanto tenta se mobilizar, não é à toa que após a ditadura, quando a ditadura foi implementada, a primeira coisa que eles fizeram foi botar fogo no prédio da Uni. Não é à toa que o Bolsonaro, no início do ano, tentou cortar a independência financeira das entidades estudantis, criando a carteirinha virtual. Porque eles sabem o que essa entidade faz, eles sabem a estrutura que está fazendo. E também critiquei, mas também é sempre importante botar, que ano passado quem botou oposição ao Bolsonaro na rua foi a Uni. Os grandes atos massivos contra o governo Bolsonaro, os maiores, foi os atos contra a educação, chamado pela Uni. Então, a gente tem que entender a importância dessa ferramenta, a importância de a gente estar botando titames nisso. E o segundo ponto é a própria questão das intervenções da reitoria. Gente, bizarro. Todo mundo aí, um discurso, o governo Bolsonaro é fascista, o Bolsonaro é fascista, biribobobó. Chega o governo fascista, faz uma intervenção. O que aconteceu? Grandes nadas. A URGS aqui rolou uma intervenção, rolou ato, aquela coisa toda, a galera cantou aquelas músicas clássicas do movimento estudantil, todo mundo pegou suas bandeiras e foi para casa. Então, é isso, a gente tem que conseguir repensar a lógica que a gente está estudando no movimento estudantil. Cantar uma música, abrir bababó, agitar a bandeira, pode ser uma coisa lá nos governos PT, lá na Pax Brasiliense, blá, blá, blá. Agora, meu amigo, a situação mudou. As nossas táticas de enfrentação de um governo Bolsonaro tem que ser diferentes. Se a gente fazer a mesma coisa que a gente fazia no governo PT, no governo Bolsonaro, a gente está fugido. E é isso que a gente tem que estar aprendendo. Então, o primeiro passo para estar construindo uma universidade popular é a gente estar conseguindo ter uma resistência consequente do movimento estudantil. E o segundo passo é estar construindo um movimento estudantil a partir das bases do qual o movimento estudantil tem que ser construído, que é o quê? Através de extensão popular. Né? Os diretórios acadêmicos, os diretórios centrais de estudantes, todas essas coisas têm que estar pensados no debate de extensão popular. Hoje em dia, são pouquíssimas entidades que debatem extensão popular. Grande parte das extensões populares que existem são a partir de iniciativa própria de estudantes e não estão vinculadas com centros acadêmicos, não são pensadas como um projeto de curso, são pensadas como um projeto de grupo de pessoas. A gente tem que estar mudando isso, a gente tem que estar pensando e construindo os diretórios acadêmicos junto com o movimento por universidade popular para estar pensando extensão popular. Do que serve um diretório acadêmico? Do que serve a construção de uma... Se não é para pensar a forma que a gente vai pensar e construir um ensino,
né? E a pesquisa da nossa universidade a partir das necessidades concretas da educação. Ou aquele discurso que se faz de que a universidade para a periferia é só para bonito. Se não é só para bonito, o momento científico tem que estar pautado nisso. Todo momento que a gente não está debatendo extensão universitária e está fazendo uma questão de disputa diretória, etc., a gente está falhando, porque é o que a Blin fala, o que o Luiz falou. São as pessoas que estão fora da universidade, especialmente, que a gente está tendo o diálogo principal. Porque agora que a universidade foi atacada, a gente também ficou isolado. A sociedade não vê, a sociedade no grosso não vê o papel que a Universidade Federal tem. E não é à toa que a gente teve que fazer campanhas de o que a Universidade Federal produz, a ciência que a Universidade Federal produz. Por que a gente tem que fazer essa campanha? Foi uma campanha muito boa, não estou criticando a campanha. Mas estou criticando que a gente teve que fazer a campanha porque a universidade é totalmente ensinada da sociedade. Quando eu fui lá para Santa Catarina, na UFSC, a UFSC fez uma ocupação da universidade por alguns meses, eu fui lá como diretora da Uni, eu peguei e saí da universidade, a universidade totalmente parada, né? Uma grande questão, a principal universidade do estado, né? A Universidade Federal parada, eu peguei um Uber, o cara do Uber perguntou, o que está acontecendo ali? Ou seja, a sociedade não sabe o que está acontecendo. Quando a universidade é o órgão de produção de ciência da sociedade. Se a universidade pública não produz ciência para o Brasil, quem é que produz? Quem é que produz? Da onde que vem a tecnologia que a gente está pensando? Da onde que vem a ciência que a gente está produzindo? Da onde que vem a cultura? É procurar na internet? É que a cultura que a gente consome? É só ver lá no próprio âmbito cultural, que é uma coisa que eu debato muito ali no Instituto de Artes. É Netflix. Por quê? Não se produz na universidade, as pessoas não veem a universidade como centro de produção intelectual, não veem. Às vezes se critica a ideia da universidade como templo do saber, e blá, 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 blá. Ai, nossa, que horrível dizer que a universidade é templo do saber. Ok, horrível, mas antes, pelo menos, as pessoas entendessem a universidade como templo do saber do que qualquer coisa. As pessoas não entendem a universidade como templo do saber, as pessoas entendem o Google como templo do saber, entendem, né, o grande processo de mercantilização da informação e processo global do imperialismo como fonte de saber, não compreendem que são pessoas concretas, são pessoas, né, do Brasil, estudantes que estão produzindo a ciência que está afetando a vida das pessoas. Então, acho que esses são passos essenciais para a gente estar conseguindo pensar a construção de um movimento de universidade popular concreto nas universidades. Então, não vou falar sobre as tarefas do movimento estudantil, né? Vou falar sobre o desafio de construção da universidade popular, né? Que, na perspectiva nossa, é docente. Vou começar por uma coisa que a Fê falou, que é a questão da extensão universitária, né? Para nós, esse é um aspecto que tem que ser muito explorado, né? A extensão universitária, ela ainda tem um lugar que é um lugar rebaixado na hierarquia que a universidade construiu, né? E quando, na verdade, deveria ser um tripé mesmo, ensino, pesquisa e extensão no mesmo patamar. E a compreensão é de que a extensão universitária, ela é um espaço, ela pode ser talvez um dos principais braços de articulação da universidade com os setores que não estão dentro da universidade, né? Isso ajuda nesse diálogo que a Fê falou com a população como um todo, no enraizamento da universidade, né? Na ampliação da perspectiva, né? De horizonte, das pessoas verem, olha, eu posso estar naquela universidade, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande. Acho que o debate da universidade popular, ele ainda é um debate que tem que ser ganho por dentro da universidade, né? A nossa universidade não é formada só por uma comunidade acadêmica que pensa de forma crítica o mundo, né? Infelizmente, ao contrário, né? É só a gente olhar os nossos ex-ministros da educação, a gente vai ver que, tirando esse, todos os outros eram da categoria, né? Eram professores das nossas universidades públicas e eram pessoas anti-ciência, né? Então, infelizmente, a academia também reúne pessoas que pensam o mundo de uma forma acrítica, ou que tem um projeto, que é o projeto do capital, na verdade, né? Então, é uma disputa que a gente tem que fazer também internamente nas nossas universidades, né? Uma disputa na defesa de que a universidade ela tem que ser para todos e todas, né? Que ela tem que ser universal, que ela tem que ser de qualidade, que ela de fato tem que ser popular, porque a gente acredita em uma sociedade que deve ser construída com e para os trabalhadores e trabalhadoras, né? E não uma sociedade
sociedade das elites, que é isso que o momento da pandemia acaba visibilizando mais, né? Uma sociedade que o que importa são os lucros e não a vida, que foi o que a gente está vendo nesses mais de 7 meses de pandemia no Brasil. Então, acho que existem alguns debates que nós temos que recuperar dentro da universidade pública. Um deles, né, depois da extensão universitária, do papel da extensão universitária, é o debate da própria educação popular. Né? O que significa educação popular? Né? O que significa essa perspectiva de fazer educação? Que não é uma perspectiva de fazer educação apenas nos espaços informais. Né? Então, isso parte, inclusive, da perspectiva da gente considerar os nossos estudantes nas suas subjetividades, nas suas realidades. Né? Para isso, seria fundamental que a universidade pública considerasse como um debate transversal a toda a universidade, por exemplo, o debate da própria conformação desigual do país e das cidades, né? Fazendo debate dos espaços desiguais, dos territórios de periferia, né? Porque você enxergar a sociedade para além daquilo que está aparente ou para além desses espaços que, às vezes, as nossas universidades estão localizadas. Então, acho que o debate da educação da universidade popular é um debate que tem que ser, por nós, implementado dentro das instituições. Ele ainda está aquém do que a gente precisa para defender uma universidade que seja, de fato, democrática, que contribua para a emancipação humana, né, na perspectiva do Marx, não só para a emancipação política, né, mas para a emancipação humana e para a construção de uma outra sociedade. Tá certo. A gente já vai para 1h30 aí da nossa live, então, já para ir encerrando, né, o debate, queria reforçar alguns recadinhos aí para a galera que escutou, que vai estar vendo depois. Bom, primeiro que hoje foi o primeiro desses espaços de debate que a gente fez, de discussão, de formação, que a gente tem tentado, enquanto Secretaria-Geral aqui da FEMESUL, trazer. Então, já dia 17 agora, já marquei aí na agenda, já vai ter um debate muito massa sobre significado do protesto negro e a luta do combate ao racismo. E então já marca aí na agenda, 19 horas, né, no sábado, e vai estar uma galera aqui da FEMESUL também, mais outros convidados. A gente vai estar nos próximos dias aí divulgando nossa página, nosso Instagram, FEMESUL, segue a gente lá também. Quero reforçar, aí nos comentários aí embaixo, em algum momento aí, vocês vão achar o link para se inscrever para essas nossas atividades. E aí, por que se inscrever? Porque aí vocês recebem o e-mail com um questionário que a gente fez de retorno de vocês aí que escutaram, que participaram, porque a gente quer ouvir vocês, dúvidas, críticas, sugestões, gostou do debate, não gostou, quer propor alguma coisa, para a gente ir acumulando e trazer sempre, né, o que você, estudante, aí tem para nos trazer enquanto federação, beleza? Então se inscreve lá, que é importante, até porque vai ter outros debates. Para os próximos debates também, como eu expliquei, a gente vai tentar organizar uma sala, né, do Google Meet e tal, para facilitar esse contato de você que se inscreveu com os participantes, poder fazer a pergunta, elaborar, para além de só escrever, né? E beleza? Então se inscreve lá, vai continuar valendo a inscrição. Por esses dias aí a gente vai estar divulgando a próxima mesa, e aí depois a gente volta lá em novembro com outros debates, tentando trazer mais uma vez essas lives, para trazer esse debate aqui na Regional Sul, para fortalecer aí o movimento estudantil de história, mas o movimento estudantil como um todo, né? Vai forçar quem quiser participar, ouvir, até se inscrever. Não precisa ser estudante de história necessariamente. A galera aí que quiser se inscrever, por favor, vai se inscrevendo. Agora eu queria pedir para os nossos convidados aí, primeiro agradecer a presença e a disponibilidade de vocês, né? O retorno de vocês, dizer que foi fantástico a fala dos nossos convidados, foi demais esse momento, foi sensacional. E além disso, né, essencial para esse momento nosso, essa formação, parar para debater isso, universidade, né, nesse momento de pandemia em que ela foi afetada, em que ela foi colocada no debate que mudou, né, enfim, pelo menos para os estudantes, e é para a gente se tocar, né, como essa relação com a sociedade a gente precisa parar, pautar, debater mais uma vez, né. Então, eu queria
pedir para vocês aí fazer suas falas finais, considerações finais aí, beleza? Para a gente poder encerrar. Não sei se a professora Fê, quem quiser começar aí, por favor. Pode ir, Evelyn. Então, eu quero agradecer muito o convite, falar que o Antissindicato Nacional está sempre à disposição. O movimento estudantil, os estudantes têm que ser nossos parceiros, assim, privilegiados nessa luta aí pela universidade pública, gratuita, né? E nesse momento em que parece que está tudo muito sem esperança, sem horizonte, que a gente vê, às vezes, a juventude meio perdida, mais do que nunca é necessário mostrar que a organização coletiva ela é fundamental, que não é uma responsabilidade individual, mas é uma responsabilidade coletiva, e quanto mais a gente estiver organizado coletivamente, mais possibilidade a gente tem de resistir, de enfrentar e de superar essa ordem que nos massacra, né? Esse ano o Paulo Freire faria 99 anos, ano que vem a gente vai estar comemorando o centenário do Paulo Freire, e numa sociedade absolutamente pautada por um governo anti-ciência, é necessário que desqualifica, inclusive, Paulo Freire. Eu queria terminar com uma frase, que na verdade com um pensamento que Paulo Freire dizia, que o Paulo Freire ele dizia o seguinte, que o ser humano ele não é um ser próprio da desesperança, né? Ao contrário, ele é um ser de esperança, que por N motivos se torna desesperançado, e que o nosso desafio é descobrir os motivos que geram a desesperança, para assim combater esses motivos. Certamente o motivo que gera desesperança é o motivo que desumaniza a sociedade, né? Que desumaniza as relações sociais, e certamente esse motivo é a ordem societária imposta pelo capitalismo. Então, o nosso horizonte tem que ser hoje lutar por uma universidade pública gratuita, mas tem que estar à frente também, no nosso horizonte, a superação da ordem do capital. E a organização da juventude é fundamental para a gente poder respirar os ares de uma outra sociedade, que, como diria o Gramsci, tem que ser germinada ainda na sociedade capitalista, né? Então, que sejamos o germe dessa nova sociedade que a gente espere que supere a ordem do capital. Obrigada a vocês, estamos na luta, que a gente se encontre em breve nas ruas. Gente, queria agradecer de novo, assim, eu queria agradecer várias vezes, mas quero agradecer mesmo, assim, o convite da FEME. Fico muito feliz de participar do espaço da FEME, que nem o Luiz falou, desde lá de 2018, participei ali da mesa, um espaço que eu gosto muito, 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 até porque já fui historiador, já tive na faculdade de História, atualmente continuo, né, História da Arte, e, nossa, é muito sensacional, sempre são debates muito, muito qualificados. A galera da federação está fazendo um ótimo trabalho, assim, de estar botando a FEME como uma das federações que está promovendo debates, está conseguindo aprofundar, né? Qual é o papel da federação, está promovendo a organização dos estudantes de História, fazendo refletir sobre o seu curso, refletir sobre a política, a conjuntura, a politização, né? Mesmo História, a gente cresce com aquela coisa assim, História, curso comunista, marxista, mas a gente sabe que entrando na faculdade, infelizmente, não é bem assim, que o que a gente pouquíssimos professores, e os debates são bem diferentes do que a gente imagina, mas eu acho que a gente tem que tornar esse estereótipo realidade mesmo, né? A questão do papel do historiador é, de fato, estar do lado da classe trabalhadora, é de fato estar construindo um mundo novo, terminando, como a Evelyn disse, e também estar se organizando, né? Então, agradecer muito isso, a gente está construindo de novo movimento estudantil e pensar, né, o convite para todo mundo. Está construindo o seu centro acadêmico, está construindo a FEME junto, está construindo a UNE junto também, pensando, né, as entidades são do movimento estudantil, para os estudantes estar construindo, venham conhecer também o movimento para uma universidade popular, para a gente estar conseguindo aprofundar isso, e também, que nem falei lá no início, né, sempre busquem aqui a galera do Andes, para estar construindo as coisas juntos. Eu acho que isso é muito importante, a gente sair da bolha do movimento estudantil, estar conseguindo sempre construir com os professores, com os técnicos, com toda a comunidade universitária, e tenho plena confiança, né? Evelyn falou do Gramsci, vou falar também, que a gente tem que ter o pessimismo da razão, né? A gente vê tudo isso que a gente está vendo agora é bastante desanimador, eles de fato estão vencendo, né?
mas a gente também tem que ter o otimismo da vontade, a gente tem que conseguir virar o jogo, eu tenho plena certeza que a gente tem total capacidade para estar virando o jogo. Então é isso, seguiremos na luta, pátria ou morte, é isso. Venceremos. Com certeza. Seguimos a luta aí, agradecemos hoje aí por esse espaço, por essa live, e eu espero ver você aí que acompanha essa live hoje, dia 17. No mais é isso, seguimos na luta, viva o movimento estudantil de história, e seguimos aí, até a vitória, sempre.